E galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Bruno do canal Games Indie. Hoje trazendo pra vocês mais um tutorial de desenvolvimento de games com Unity 3D. Trabalhando aqui com o nosso projeto de jogos para sistemas Android. Como eu prometi na última aula, né, a gente terminou de fazer aqui os nossos controles, configuramos o botão, configuramos o analógico, agora a gente já tem um monte de ação para eles. Eu prometi a vocês que ia abrir o nosso projetinho aqui na versão mais recente do Unity, para assim a gente trabalhar com um novo UI e refazer esses sistemas dos analógicos e dos botões com esse novo sistema de UI do Unity. E aqui já está o projeto aberto nessa nova versão, vocês estão vendo aí que está funcionando. Vou até vir aqui no Help About Unity para vocês verem aí, eu estou na versão 4.6.1.f1, essa é a versão mais recente que eu baixei. Então já está aqui. Vocês estão vendo que o nosso projeto está funcional, tá tudo que a gente fez, tudo que a gente criou, está funcionando nessa versão, porque todos aqueles componentes de Gitest e Gitestry ainda existem nessa versão 4.6, tá bom? Então tem muita gente que me pergunta como é que faz para poder acessar eles, já que eles não estão mais aqui na aba Game Object. Se você procurar aqui, você não vai achar, você vai achar só o UI com todos os novos componentes dele. Se você quiser criar de novo, né, executar de novo o Gitest e o Gitestry, eles estão vendo aqui que o Gitestry está funcionando, que esses componentes aqui são Gitestries, olha só, eles ainda existem. Para você poder criar um objeto que tenha isso, você vai ter que fazer um pouquinho diferente. Vai vir aqui em Game Object, vai criar um vazio, vai definir um nome para ele qualquer, vou chamar ele de vazio mesmo, só para a gente ter uma referência aqui, e depois você vai vir em Componente, Rendering, e nas últimas opções você vai ter de novo aqui o Gitest e o Gitestry, né? O Gitestry e o Gitest. Você clica aqui, por exemplo, o Gitestry, escolhe a textura que você quer para ele, define as posições aqui no eixo X e no eixo Y para 0, tá? Para ele poder já chegar aqui na tela, e pronto, vá lá, está aí criado o seu Gitestry. No caso eu teria que ajeitar ele aqui na tela, aumentar e diminuir o tamanho dele e tudo mais, só mexer aqui no width, no height dele lá, diminuindo o tamanho e tudo mais. Aí eu fazia a configuração conforme a gente já fez várias e várias vezes, tá ok? Para configurar a nossa imagem, mas tá aí o jeito. E o Gitestry a mesma coisa, né? O Gitest é a mesma coisa. Você vai criar um botão vazio, vou só remover esse componente aqui, né? Você vai vir cá de novo, componente, com o seu objeto vazio criado, vai vir rendering, vai criar um Gitest, aí você vai definir o texto para ele, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vai ter que colocar aqui uma fonte para ele, tá? Fonte aqui em cima. Fonte aqui, no caso sempre vem com a Arial, você coloca a fonte que você quiser. Daí você vai também definir um tamanho para sua fonte. Vamos colocar aqui o tamanho 50. Depois no mais é só posicionar ele aqui na tela. Acho que eu tenho que mexer aqui no eixo Y, né? Vamos ver se é isso mesmo, o eixo Y. Cadê o bicho? Aparece aí para mim. Vamos mudar a cor aqui porque a letra tá preta, né? A letra tá branca, quer dizer, vamos botar a letra preta. Eu tenho que conseguir fazer eles aparecerem aqui na tela. Acho que é o eixo Y mesmo que eu vou ter que mexer até ele aparecer onde que está. Aí ele aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Era o valor ali do posicionamento no eixo X e no eixo Y que não estava deixando ele aparecer. Mas já está aí, então se você quiser criar um Gitest ou um Gitestry, é desse jeito. Vocês vão ter que criar um objeto vazio e do outro objeto vazio adicionar o componente rendering Gitest ou Gitestry e ele já vai aparecer para vocês, tá bom? Mas o objetivo da aula hoje não é isso. O objetivo da aula hoje é criar os mesmos componentes que a gente tem aqui, o analógico e o botão e o limite do nosso analógico, agora utilizando os novos UIs. Então eu vou manter esse projeto do jeito que está. Aqui embaixo vai continuar aparecendo os que a gente criou na UI antiga, né, no sistema antigo do Unity, com Gitestries, e eu vou criar os analógicos e o botão aqui em cima, tá bom? Na parte de cima. Então eu vou ter os dois controles e os dois vão fazer as mesmas ações. A gente vai refazer esses controles agora utilizando o novo sistema de UIs, tá bom? E como a gente está trabalhando aqui com imagens, né, o componente que a gente vai estar utilizando aqui no Game Object UI vai ser justamente o image para poder criar os que a gente precisa, né? Um image vai ser para o nosso querido limite. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V nele aqui, só para mudar o nome de uma vez, né? O outro vai ser o analógico. E por último, Ctrl C, Ctrl V, o botão. Repita comigo, botão. Tá os três criados aqui, igualzinho, só que agora na hora de a gente colocar a imagem nele vai aparecer a primeira diferença. Se a gente vir aqui em Source Image e tentar procurar as imagens dos botões, vocês vão ver que não vai dar certo. Por quê? Porque o tipo de botão que a gente vai ter que colocar aqui, né, o tipo de imagem que a gente tem que colocar nesses componentes Image e tanto nos botões, em todos os outros componentes aqui do UI, eles não podem ser texturas normais, eles têm que ser uma textura diferente. A gente vai ter que mudar o tipo dela, em vez de ser do tipo textura, vai ser do tipo Sprite, que ele serve tanto para o componente 2D quanto pro UI, né? Então eu vou fazer uma cópia desses objetos aqui para poder criar justamente esses caras do tipo texture, né? do tipo sprite, né? Vou clicar aqui em Show Explorer para poder abrir a pasta que tem esses componentes aqui para mim.
Vamos dar um Ctrl C, Ctrl V neles. Beleza, já vai copiar aqui pra mim também, ó, já apareceu. E esses 3 cópias aqui, eu vou trocar o tipo deles para ser do tipo Sprite, beleza? Dei o Apply aqui, e agora quando eu vier aqui no meu limite e tentar procurar uma Source Image para ele, eu vou achar aqui o limite para mim. Mesma coisa para o analógico, porque agora eles estão no tipo certo, então vai funcionar. E The Something para o botão, tá ok? Olha lá, os 3 foram criados, tá certo? E aí a gente pode configurar eles, tanto quanto eu mostrei numa das últimas aulas que eu mostrei do Unity 4.6, né, utilizando as âncoras para poder colocar eles aqui bem na posição exata do objeto, como a gente pode fazer o contrário também. Eu estudando um pouquinho mais essa estrutura, descobri um negócio muito maneiro. Que, por exemplo, eu posso primeiro posicionar aqui as minhas âncoras, eu quero que... Deixa eu olhar só isso aqui de frente, né, acho que de frente é assim. Deixa eu só ver aqui se eu mexer com o botão. Pra esquerda não, é pro outro lado mesmo. Então é assim, ó. Aqui eu tô olhando de frente, né? Então se eu mexer com o botão pra cá, ele vai pra cá. Beleza. Então eu vou querer que o meu botão, ele fique nesse canto aqui da tela. Quero que ele fique aqui e aqui, tá bom? Ó. Se a gente for ver quando a gente mexe com as nossas âncoras, se a gente olhar aqui na nossa aba Inspector, os componentes que estão, os valores, né, que estão trocando de valor aqui realmente, né, as propriedades que estão trocando de valor são as propriedades referentes ao âncora aqui e também esse left, top, right. Eu vou explicar isso aqui melhor para vocês depois, mas referente às nossas âncoras está tudo aqui, ó. O ancoramento mínimo e o ancoramento máximo, né? Tanto no eixo X quanto no eixo Y. E esses valores são proporcionais à minha tela. O que ele está falando aqui basicamente? Por exemplo, ó, aqui eu tô o eixo mínimo no eixo X, olha lá, o ancoramento mínimo no eixo X está definido como 0,7. 8,5, vamos deixar esse 8,5 aqui de lado, vamos colocar só esses últimos valores aqui, ó, só para ficar tudo bem claro pra gente, ó, 0,9 e 0,9, vou deixar só esses últimos valores aqui pra gente, tá bom? O que ele tá falando? Basicamente, independente do tamanho da minha tela, o ancoramento mínimo vai ser a 70%, né, a 0,7% da minha tela no eixo X, e a 0,7 no eixo Y. E vai variar até o ancoramento máximo de 0,9 e 0,9, ou seja, vai ficar ainda 10% de espaço sobrando aqui desse lado. Ó. É isso que o ancoramento quer dizer. E se eu vier aqui nessas opções aqui todas e colocar 0, 0, 0 aqui já tá, né? 0 também aqui e 0 também aqui, automaticamente o nosso botão já vai ficar preso àquele ancoramento. Aí eu posso aumentar aqui o ancoramento para deixar todo mundo igual, ó. Ali a gente estava variando de 0,7 até 0,9, né? Tanto no eixo X quanto no eixo Y. Só que ele não ficou lá muito quadradinho, né? Porque a tela, ela tem uma dimensão diferente no eixo X e no eixo Y. Se eu diminuir aqui o tamanho da tela, olha só, aí ele fica mais quadrado, quando os dois tamanhos ficam proporcionais, vamos dizer assim, né? É uma das desvantagens aqui do GUI, mas a gente vai, do Wii, né? Mas a gente vai mexer nisso via script, vocês vão ver que tem como alterar isso também, tá? Mas basicamente é isso, eu posso definir o ancoramento primeiro e depois colocar o objeto, zerando todas as propriedades dele aqui, ó, de left, top, right e bottom, zerando tudo isso, ele já vai ficar ok pra gente. Eu só quero fazer um outro teste aqui, eu vou colocar o analógico junto com aquele cara, 0,7 aqui, né? 0,7 aqui também, aqui é 0,9 e aqui é 0,9 da minha tela, tá bom? Vamos deixar desse jeito, vou zerar todas as posições dele, zerar aqui também, vamos ver que daqui a pouco o botão já vai estar ali, ó, posicionado direitinho, um em cima do outro. Eu só quero ver se eu mexer aqui na posição do eixo Z, colocar, por exemplo, aqui, ó, 1 no analógico, se ele vai ir para frente. Mas não foi, aparentemente ele não foi para frente. Se eu colocar menos 1, não, então aqui é realmente pela ordem de criação. Eu teria que mexer em outra coisa aqui. Como é que eu posso fazê-lo? Eu queria colocar esse cara mais pra frente, entendeu? Mas não vai dar muito certo. Eu queria trocar a posição dos dois. Se eu colocar assim, acho que eu tenho que trocar assim, né? O analógico vai ficar abaixo do botão. Ah, então é pela distinção aqui no Canvas. Olha só, o botão ele tá acima, então ele foi criado primeiro, depois ele criou o limite, depois ele criou o analógico. Se eu colocar o botão agora por último, ele vai ser criado por último. Primeiro foi criado o analógico, aí o botão vai ficar por cima dele. Então aqui vocês têm que prestar atenção nisso, tá? Ó, na hora de colocar esse jeito, porque no nosso limite e no nosso analógico a gente tem que ter sempre o limite por cima do analógico. Então o limite vai sempre ficar aqui embaixo. Primeiro cria o analógico, aí o analógico vai ficar por baixo, depois o limite vai vir em cima dele e depois vai vir um botão. Assim tá legal. Assim tá maneiro. Vamos mudar aqui as proporções. No eixo X, a altura deles pode ser a mesma, tá bom? Vou colocar a altura para eles três aqui a mesma a princípio, né? O mínimo no eixo X vai ser 0,7 e o máximo 0,9. Os três vão ter aqui a altura igual. Eu vou colocar
0, 0, 0 e 0 aqui para todo mundo ficar zerado. Perfeito. Aqui 0 na posição Z também, para não mexer com isso. Show. Já no eixo X, o limite e o analógico vão ter posições iguais. Vamos colocar aqui para eles partirem de 0.1 da tela e irem até 30% da tela. O que eu estou falando com isso, né? Aí eu tenho que zerar aqui de novo. 0 aqui e 0 aqui. Olha lá. O que eu estou falando com isso? Eu estou falando que o espaço que esse objeto vai ocupar é basicamente a diferença entre esses dois aqui, entre o máximo e o mínimo dele. Então, eu estou falando que ele vai partir de 10% da minha tela e vai chegar até 30% da minha tela, isso significa que o tamanho dele total é de 20% da minha tela, ou seja, só fazer 0,3 menos 0,1 vai dar 0,2, ou seja, 20% da minha tela. Então, isso aqui é proporcional, né, sempre referente a todos os tamanhos da tela, a largura e a altura, né, aqui também está com 20%, lá de 0,7 até 0,9 também são 20%. Então o que acontece nesses casos? Quando a minha tela tem tamanhos iguais de largura e de altura, ele vai ficar igualzinho a gente faz aqui via script, né, ó. No nosso componente GitText, né? Ele vai ficar quadradinho, bonitinho lá, perfeito, do jeito que a gente queria. Só que quando um desses lados é maior, por exemplo aqui, quando a largura é maior, ele vai achatar o botão, porque o botão ele vai ficar equivalente a 20% dessa largura da tela, tá bom? No nosso aqui exemplo, a gente utilizou só um dos eixos, né? Só uma das dimensões da tela, para poder criar o tamanho proporcional dos botões. A gente fez isso via script. E se você quiser fazer isso também quiser com que seus botões, né, sejam assim também no caso, você vai ter duas opções. Ou você já vê todos os tamanhos de resolução de tela possíveis para o seu jogo no mobile. Vamos dizer que o padrão seja 4x3, né, ou 6x9. Eu não sei direito os padrões, mas tem 6x9 não é padrão, né? É 4x6, 4x3 e o outro padrão 6x9. Sinceramente eu não sei. Sinceramente por 3, não. 6x9 vai ser 4x3, não. Esse negócio de proporção de tela eu não sei. Mas aí você vai ter que ou mexer aqui manualmente mesmo. Você vai ter que vir em todos eles e mexer no eixo, por exemplo, aqui, ó. Vou fazer com que o valor fixo, nesse caso aqui, pra gente, acho que era a largura da tela, né? Ó. Tanto é que se eu mexer aqui com a altura da tela, não altera nada no tamanho do botão. O que altera realmente é a largura da minha tela. Quanto mais larga, maior o botão. Quanto menos larga, menor o botão. É assim que a gente está fazendo. Então a gente vai ter que fixar um desses parâmetros aqui. Então vamos dizer que seja 4x3, né? Então aqui está dando 2. Vamos colocar para ser 4 logo de uma vez, né? Vai variar até 5. Nos 3 aqui, ó. O eixo X máximo deles vai ser até os 5. Aí não vai prestar. É o limite e o analógico que tem que ir até os 5, já tá. Aí eu zero todo mundo aqui, os dois. Beleza, eles vão ser um pouquinho mais largos. E no botão 0,7, vou ter que mudar aqui para 0,5. Tá bom? Aí eu vou ter 4 de diferença nele, vem um cai 0 também, para ele ficar enquadrado. Show! E aqui no tamanho é 4x3, né? Então aqui vai ter que vir de 6, 0,6 até aquele botão. Acho que é isso. Aí ele ficou mais quadrado. Olha lá. Ele vai encaixar bem em qualquer tamanho de tela, mas quando esborrachar assim não vai dar certo. Acho que esse sistema de proporção também não vai dar muito certo não. Vou até voltar aqui pro valor que já estava antes, que estava mais legal. Assim estava mais maneiro. Acho que eu vou deixar desse jeito aqui mesmo. A gente vai fazer então todas as configurações. Deixa eu só zerar esses dois aqui, ó. Todas as configurações que a gente vai fazer. Só voltar aqui, né? Na hora que eu voltar ele já cai direto. Para que esses botões fiquem proporcionais a somente uma dimensão da tela, a gente vai fazer isso via script, que vai dar mais certo, tá bom? No caso, se não for assim, você vai ter que configurar as suas âncoras aqui, ou na mão, ou então via o próprio componente aqui, né, via a aba Inspector. Você vai ter que configurar ele para ser proporcional à tela. Só que o problema dos dispositivos mobile é que uma hora a tela está assim, outra hora a tela pode estar desse jeito, né? A tela deitada na horizontal e a tela na vertical. Pode dar esse problema de proporção. Eu acho que via script é o melhor jeito de corrigir isso mesmo. Então vamos voltar aqui, ó. Vamos sair desse trem. Vamos criar um scriptzinho aqui pra gente. Vamos criar um novo JavaScript aqui. Vamos chamar ele de configuração de UI. Então conf UI. Eu tô com o caps lock ligado, só pode. Vamos lá, conf UI. Nova. Tá o UI maiúsculo aqui, ó. A gente vai criar esse script aqui para configurar nossos componentes de UI. Vamos entrar dentro dele aqui no nosso querido MonoDevelop. Abra-te Sésamo. Vamos aumentar o tamanho dele aqui e aumentar o tamanho da letra também para vocês poderem enxergar tudo direitinho. Como a gente vai estar trabalhando com os novos UIs, a gente vai ter que fazer um import aqui dentro. Import Unity Engine .ui.
este cara que eu vou fazer acesso a ele, para que assim a gente possa ter acesso às variáveis do tipo image, ou tipo button, ou tipo teste do nosso querido UI novo ali. Então a gente tem que fazer isso para ter esse acesso a eles. Vamos criar 3 variáveis do tipo image para a gente ter acesso a elas. Vai ser o limite do tipo image, né, como eu falei lá, o I é maiúsculo, image. Aí eu vou ter, além do limite, um analógico e analógico e por último, mas não menos importante, o botão. Repita comigo, o botão. Tem referência então a essas 3 variáveis dos nossos 3 componentes lá de tela, tá certo? Vamos fazer já logo colocar eles aqui no script, né? Entra aqui no Unity, sem problemas. Vamos colocar esse script, pode ser em qualquer um. Vou colocar esse script no próprio canvas dele aqui pra gente ter maior controle de onde é que ele tá, né? Então a gente vai colocar, ó, o limite aqui, beleza, o analógico aqui também, né, da variável correspondente a ele, e o botão aqui, tá bom? Vai estar os 3 aqui, e a gente vai ter que fazer algumas configurações para poder mexer com o tamanho dele, né? Como a gente viu, a gente vai fazer proporcional à largura da tela. Então a largura vai ser sempre fixa, vai ser sempre 20% da tela, vamos definir isso sempre, para ele nunca alterar. Então a gente não vai deixar ele alterar a largura da tela. Contudo, o tamanho dele assim, ó, vai ter que ser 20%, né? Olha só. É sempre referente a 20% da minha tela quando eu abaixar, né? Eu não vou poder deixar ele mexer. Então como é que a gente vai fazer isso? A gente vai ter que fazer algumas contas aqui dentro. E para ter acesso àquelas propriedades, é só a gente ler aqui, ó. Qual que é o componente que tem as propriedades que a gente quer? É o Rect Transform. A gente quer os anchors mínimos e máximos dele. Então a gente vai procurar isso via script, ver se a gente acha. Vamos mexer primeiro com o limite aqui, ó. Pode ser o analógico. O analógico é mais visível pra gente, né? O limite é só aquele círculo, então não vai prestar muito. O analógico já é mais visível. Então é Rect Transform, ela já achei a propriedade. Ponto. Aí a gente tem aqui, ó, Anchor máximo e Anchor mínimo. No caso, a gente vai sempre definir as posições já tudo via script, né? Vamos definir tudo via script. Vamos vir aqui no Anchor mínimo no eixo X e vai receber aquele valor que a gente definiu lá, que é ele no eixo X vai ser sempre fixo, variando de 0.1 até 0.3. Esse valor a gente vai colocar via script também, só para ficar tudo já por aqui, né? Então, de 0.1 até 0.3 no valor máximo. Então, aqui a gente vai ter que trocar por max. Show! O eixo X não tem problema. Como ele vai ser proporcional só no eixo da altura, o eixo da altura, como é que ele funciona aqui? Vamos ver só dar uma estudada aqui no funcionamento dele. Olha só, o limite está aqui. O meu máximo é esse cara aqui de baixo, né? Pera aí, volta pra cá. Volta pra cá, vamos pegar aqui o analógico, vamos apertar um F nele. Né, o meu mínimo, ele é... não. Esse aqui é o meu máximo, ó. Esse cara aqui é o meu máximo. Eu quero que ele fique preso aqui no alto da minha tela. Então o máximo vai ser sempre um valor fixo, tá bom? Para ter justamente essa espaçamento aqui do topo da minha tela. Pode ser esse mesmo, 0.9, para ter 10% de margem aqui pra gente, até menos pode ser. E o de baixo aqui que vai estar sempre tendo que alterar o tamanho dele, né? Para ele ficar sempre quadradinho. Então ele que vai ter que sempre alterar o tamanho. Conforme eu aumento a largura da minha tela, ele também vai ter que aumentar cá para baixo. Então a gente só vai mexer com o eixo máximo desse cara, o eixo mínimo, né? O eixo máximo vai ser fixo e o eixo mínimo é que vai ficar diminuindo aqui, vai ficar sempre jogando para baixo, né? Vai ter que diminuir ou aumentar aqui em relação à proporção aqui com a largura da tela. Ele que vai fazer isso, tá bom? Então tá, então vamos voltar aqui. Pode deixar tudo desconfigurado mesmo, não tem problema, que a gente vai configurar agora via script, né? Então o X mínimo e máximo é fixo. Já o máximo, a gente vai ter que fazer algumas coisas diferentes aqui para o Y, né? Primeiro a gente vai configurar o máximo e depois vai configurar o mínimo, já que o mínimo ele é variável, né? Então, a gente viu ali que o 9, vamos colocar aqui 9,5, para ter só 5% de margem do tamanho da minha tela, para ele ficar um pouco mais para cima, vamos definir assim. E esse cara aqui vai ter que ser sempre em relação à largura da minha tela. Ele vai ser aonde o X máximo está. Vamos ver se essa minha conta vai dar certo. Aonde o X máximo está, mais a gente está trabalhando com 20%, então vai ser 0.2 vezes
a proporção da minha tela em relação da relação entre a altura e a largura dela. Então a gente vai criar aqui uma variável para fazer essa proporção para a gente. Var proporcão do tipo float. E vamos fazer algumas contas aqui em relação a ela. Sempre no meu update, vou fazer uma proporção entre quem vai ficar fixo é a largura da minha tela, né? Então vai ser o screen.width. Opa, escrevi o width de errado. Ele vai ficar fixo, então quantas vezes a minha largura é maior que a altura da minha tela? É só fazer a minha largura dividido pela altura. Você vê quantas vezes ela é maior ou menor, né? Então, se eu colocar aqui screen.height, tem que dar certo. Se não, é só inverter, que aí meu raciocínio está errado. .height. Eu apertei o insert aqui sem querer. Não apertei não. Não apertei. Beleza. Então eu vou fazer isso aqui vezes essa proporção que eu estou calculando. Só que pode dar um errinho aqui em cima dessa proporção, que eu já tive alguns problemas com isso. Se aparecer um valor normal para a proporção, beleza. Senão eu vou ter que fazer um macete ali para a proporção funcionar. Porque esses dois valores aqui são inteiros. Eu acho que vai dar algum problema. Vamos apertar o play aqui, ó. Vamos clicar aqui no Canvas. E olha só, eu não salvei, né? Então nem adianta, vamos dar um Ctrl S. Ah, salvei sim. Eu salvei. Será que deu algum erro? Uai, só. Não apareceu aqui não, hein? Vou dar um Ctrl S de novo. Dá um Ctrl S de novo, volta pra cá. Confio I. Cadê a variável proporção? Ah, agora apareceu. Aí, tá valendo 0 e ela tá valendo 1 agora. Isso não é bom, porque não é 1 que vai dar esse resultado da conta aqui, né? Não está certo esse valor, justamente porque a gente tá fazendo valor, conta com os dois valores inteiros, né? Então o que eu vou fazer? Vou fazer isso aqui, ó. Vou fazer minha proporção, receber primeiro a largura da tela e depois ela vai receber ela mesma dividida pela altura da minha tela. Acho que assim dá certo. Dei um Ctrl S ali já. Aqui vai ficar agora um valor quebrado. Ou pelo menos eu torço para isso, né? Para que fique um valor quebrado aqui. Aí, agora sim. A gente já tem aqui agora a relação com a proporção. Só que o meu analógico, ele foi mandado para o limbo limboso. Ah, ele ficou aqui com o mínimo dele valendo 1, né? Não pode isso. Aqui não pode ser mais. Aqui tem que ser menos. O meu mínimo tem que ser sempre menor que o meu máximo para poder dar certo, né? Acho que agora dá certo. Se eu colocar menos aqui, vai funcionar. Vamos lá. Carrega logo o script lá. Foi para cá. Ó. Foi para esse lado de cá. Por causa do meu x, né? O meu x aqui do limite é de 1 até 3. É de 1 até 3. Aqui eu coloquei de 1 até 3. Aqui eu coloquei y, x de novo, né? Aqui era para ser do meu y. Por favor, Bruno, não faça coisa errada não, cara. Já tá pro nesse negócio, não coloca o valor errado ali não. Vamos ver se agora dá certo. E, pô, nossa analógica tá ali. E a proporção tá corretinha lá, ó. Ele não diminui o tamanho assim, ele só diminui o tamanho quando eu diminuir aqui também a largura da minha tela. Ele não fica oval, olha só, ele fica sempre proporcional. Então agora eu vou fazer o mesmo aqui para os outros componentes, né? A gente já fez pro analógico, show de bola. Isso aqui eu vou copiar e vai servir também pro... Vou até dar uns enters aqui, ó. Pro analógico, pro limite e depois pro botão. O botão a gente só vai mexer aqui com o valor do eixo X dele, né? Então aqui, ó, limite, 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 limite e limite. Dá um Ctrl S, só pra gente ver aqui ele já sofrendo alteração, ó lá. Vai ficar perfeito o negócio, ó lá. Ficou redondinho igual o outro, ó lá. Diminui, ele diminui também. Aumenta, ele aumenta também. Show de bola. Aumenta a tela assim, não acontece nada, ele vai ficar com aquela mesma proporção, porque em relação à largura da minha tela, então foi perfeito isso. Era justamente o que eu queria. Legal por demais. Em jogos mobile é isso que vai acontecer, né? O tamanho da minha tela que vai alterar, nunca a largura da minha tela aqui, ó. A largura da tela vai sempre permanecer... Não vai permanecer a mesma, né? Mas vai aumentar mais a largura do que a altura da tela, né? Muito legal, muito maneiro. É isso que vai acontecer, né? Quando ele vira a tela, ele faz isso aqui. Esse jogo que ele faz. Virei a tela e ele faz esse jogo. Acho que a lógica tá correta. Tá funcional, pelo menos o ancoramento ali. Agora eu vou fazer a mesma coisa pro botão, né? O último que farta aqui. Vamos copiar de novo. Aí o botão, o eixo X dele é diferente. O eixo X dele vai variar de 0.7 até 0.9, né? É isso. Aí eu copio aqui o botão para nossa alegria. Botão, 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 botão. Ctrl S. Volto pra cá. E agora o botãozinho também vai ter que, ó lá, olha que fera, velho.
Olha que coisa linda, o eixo Y é a mesma coisa, a altura dele vai ser compatível com aquilo lá. E se eu quiser diminuir essa distância aqui, não quero que ele fique ali mais, quero que ele fique um pouco mais para a esquerda. Então vai ser 0.8 até 0. Aí tem que dar 2, né? Então aqui 0.75 até 0.95, tá bom? Dá um Ctrl S aqui, aí eu vou jogar ele um pouquinho mais para a esquerda. Beleza? Eu quero mais para a esquerda ainda. Então vamos colocar aqui, ó, 0. Acho que eu posso até colocar o 1 aqui, ó. 1 é ele encostado ali, né? Então vai de 0.8 até o 1. Como o botão é grande, vai dar a margem pelo tamanho dele mesmo, ó lá. Olha lá, viu? Aí ficou igualzinho o lá de baixo, ó. Ficou na mesma posição que o lá de baixo. Dá pra fazer a mesma coisa aqui com o segundo. Só a proporção que deve estar diferente, né? Acho que a gente colocou menos que 20%, 14%, 15%, alguma coisa assim. Mas já tá legal. Os dois já estão numa posição bem parecida. Vou mexer no outro aqui também, ó. Vai variar de 0 aqui e 0 aqui até 0,2. 0,2. Ctrl S. Volto pra cá. Aí. E aí agora ele vai ficar em cima do outro botão. Ah, tá quase em cima. Não tá bem em cima não. Mas tá legal. Tá maneiro. Os dois botões agora estão proporcionais. Estão funcionando. Show de bola. Esse aqui dá até essa movida por causa que ele tem que também mexer com a posição do analógico, né? Coisa que ele não tem que fazer com o limite, por isso que dá essa diferença, mas ainda assim é praticamente imperceptível na hora que você vira a tela. Esse movimento aqui você acaba não percebendo, fica igualzinho esse cara aqui que fica sempre fixo numa posição. Então tá legal, tá maneiro. Eu ainda vou dar mais um 0.1 aqui. Não, 0.05. Aí aqui vai ser 0.5 aqui, beleza? Só para dar uma margenzinha lá. Para ele não ficar tão colado. Para ficar mais legal, mais bonito. Aí, perfeito. Agora tá legal. Agora tá do jeito que eu queria, tá bom? E a lógica toda que a gente fez foi basicamente mexer aqui com as âncoras. E aqui todos os valores tem que estar valendo 0, tá, galera? Acho que isso aqui já ficou bem claro para vocês, né? Todo mundo aqui tem que estar valendo 0. Vou botar 0 aqui também. Só pra gente já deixar todo mundo preso, porque quando você vai mexer com os anchors via script, ele mantém esse valor para todo mundo aqui valendo 0, ele não vai alterar esses valores, tá bom? Esse valor aqui, se já tiver todo mundo valendo 0, ele já faz essa troca para você. Se não tiver valendo 0, aí você tem que fazer via componente aqui também, aí eu já não sei qual que é o componente que mexe com 0 ali. Deixa eu dar só uma olhada aqui pra gente ver. Analógico ponto, aquilo ali é o... Vou descer aqui, cara, porque eu nunca mexi naquele trem, não. No caso é o mesmo Rect Transform, né? É na mesma propriedade Rect Transform. E aí a gente tem... Quais valores aqui, ó? Anchored Position, não deve ser isso. Shield, Compare, Anglers, Gamejet, Get Shield, não é nada disso. Guia Element, não. Ring Join também não. Local Position pode ser, não sei. Deve ser esse negócio aqui, ó. Offset mínimo e offset máximo. Vai ser alguma coisa assim também. Ponto X. Quer ver? Não, offset é o... Quem que é offset aqui, ó? Offset, não tem ninguém que fala que é offset aqui, não. Eu vou dar uma estudada para saber qual que é esses caras aqui, como a gente faz para acessar eles e mostro para vocês na próxima aula. Mas já fica a dica aqui que se você zerar todo mundo, já vai automaticamente zerar também na hora que você fizer a alteração aqui do tamanho, tá bom? Já fica aqui a dica e a conta toda que a gente já está fazendo em relação à proporção entre a largura da minha tela, que é o cara que vai ficar fixo, dividido pela altura, que é o cara que vai poder mover, né? Não, no caso, esse aqui vai sempre poder mover, né? O movimentar. É ele que eu estou usando como referência, né? E a altura vai ser sempre fixa, vamos dizer assim, né? Fixa, entre aspas. Aí a conta eu faço qual que é a minha proporção que eu quero que tenha entre o tamanho da minha tela e o ancoramento máximo, que vai ser sempre fixo, né? 0.95 no eixo Y. Ele vai andar 20% em relação à minha proporção entre as duas telas. Essa conta aqui faz ficar tudo quadradinho, tudo bonito. Tira aquele efeito oval que fica lá, né? Aquele efeito em relação se eu estivesse fazendo um botão proporcional aos dois tamanhos da minha tela. Tá bom, meus amigos? Espero realmente aí que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, por favor, não deixe de comentar. Se vocês não entenderam como é que eu fiz essa conta aqui, comente, tá bom? Que aí eu tento explicar de uma melhor maneira pra vocês, mas acho que ficou bem claro, né? Ficou bem tranquilo aqui de boa. O eixo Y é fixo e esse aqui vai andar em relação à proporção da minha tela. Quantos por cento? Esse aqui, ó, 0,2, ou seja, 20%. Eu usei o menos porque o mínimo tem que estar sempre abaixo do meu valor máximo. Então, o meu valor máximo menos a proporção que eu quero. Tá ok? Então, acho que ficou bem legal.
Na próxima aula, então, a gente já vai configurar para quando eu apertar com o dedo aqui em cima do analógico, o analógico seguir e também fazer a movimentação. É a mesma lógica, só que agora não precisa fazer mais aquele monte de contas. Vocês vão ver que a posição do objeto em relação ao mouse não tem muita diferença, pelo menos eu acho, né? Pelos testes que eu fiz não tem diferença. Mas a gente vai ver isso na próxima aula, tá bom, meus amigos? Espero realmente que vocês tenham curtido. Qualquer dúvida, por favor, não deixe de comentar, comente aí sua dúvida, é muito importante para que assim eu possa estar trazendo outros tutoriais para vocês, explicando mais coisas, tá bom? Tá certinho? É isso então, abração a todos vocês e até o próximo vídeo, fui!